Nós vamos falar do livro de 1 Coríntios, capítulo 2, do 1 em diante. Vamos agradecer a Deus por esse momento maravilhoso que nos encontramos aqui, eu e todos que estão aqui. Oro por todos inscritos no nosso canal. Que o Senhor venha derramar o amor, a paz, a tranquilidade em você e na sua família, filhos e filhas de Deus. Que você receba a cura, receba a libertação, que Deus abençoe você e salve você. Todos nós queremos ser salvos. E você é filho e filha de Deus, você é salvo. Em nome de Jesus. Estamos aqui para falar sobre essa sabedoria maravilhosa, essa sabedoria autêntica, que é a sabedoria do nosso Deus e Pai. Então diz assim a palavra de Deus. Assim, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, anunciando-vos o testemunho de Deus. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo. E este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra é a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito de poder, para que a vossa fé não esteja apoiada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Viu que maravilhoso? Nosso Deus é maravilhoso. Olha como Ele está nos ensinando o que é a sabedoria dele. A sabedoria de Deus é uma sabedoria, que Ele está dizendo aqui, uma sabedoria oculta em mistérios. Ele diz assim: fui ter convosco. Não fui com sublimidade de palavra ou sabedoria. Não foi com palavras dele, nem com sabedoria dele. Ele não dependia, Paulo, ele não dependia, e nós não dependemos de habilidades oratórias. Nem tampouco se aprofundava em filosofias, que era o que estava em vigor nesta época. Então, o que o autor está dizendo aqui da Bíblia? Que eu e você, amados e amadas de Deus, nós não devemos, não precisa nós termos a habilidade de falar, não precisa, porque quem nos capacita para a obra de Deus é o Espírito Santo de Deus. Não precisamos ter profundidade em filosofias humanas, não precisamos disso. Nós precisamos ler e entender esta palavra. Não precisamos estar embasado em teorias filosóficas, teorias humanas. Não precisamos disso. Nós só precisamos anunciar o testemunho de Deus, que é Cristo crucificado. É isso que eu tenho que falar para vocês. E eu falo aqui, neste canal, sobre isso, sobre Deus, sobre Jesus Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário, por mim e por você, meu irmão. É isso que Deus quer que eu fale. Eu não me proponho aqui a falar, senão em Jesus Cristo que foi crucificado. Eu falo isso, todo dia eu converso com vocês sobre a palavra. A intenção que Paulo recorreu ao conhecimento, ele não, é conhecimento da pregação do Evangelho, ele recorreu à palavra de Deus. E não recorreu à pregação de filosofias humanas, do mundo. E não recorreu a isso. Ele diz que a pregação dele é do Evangelho. Então a nossa vai ser igual. Nós vamos falar do Evangelho, como Jesus nos ensinou e nos ensina através desta palavra. Como Paulo está nos ensinando, Pedro nos ensinou. É tudo por este Evangelho. É falar o que está na Bíblia. Ler o que está na Bíblia.
Pede para o Espírito Santo te ensinar. Me ensina, Espírito Santo. Me dá entendimento para que eu possa, em nome de Jesus, falar da tua palavra. É isso que eu peço para Deus. Que eu leia aqui e entenda. Então, Paulo, ele ia nas igrejas, nas igrejas das cidades, para falar da palavra de Deus. E Paulo era um homem muito temente a Deus. Nós temos que ser servos temente a Deus. Temente a Deus. Temer a Deus. No poder da cruz do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que temer. A nossa sabedoria vem dali. Vem de Deus. Nós temos que ter a dependência completa em Deus e Pai. É nele que é a minha dependência. É nele que é a sua dependência. Ele diz assim. Nós temos que ter temor e grande tremor. Oh Deus. A minha palavra, Paulo diz, a minha pregação não consistia em palavras persuasivas, de sabedoria humana, mas em demonstração do poder do Espírito Santo. É isso que eu faço aqui. Eu busco esse poder do Espírito Santo para me conversar, ensinar a palavra de Deus nesse ministério. Jesus ensina, que é um dos ministérios de Jesus Cristo e dos apóstolos. E deve ser um dos nossos ministérios, um dos meus ministérios, do seu ministério, ensinar a palavra de Deus. Ele está nos dizendo aqui, e está nos dizendo que a nossa fé deve estar apoiada na sabedoria de Deus, nunca na sabedoria humana. Ah, a senhora fala bem, você fala bem. Não, eu falo o que Deus me ensina. Eu falo o que está escrito na palavra de Deus. Eu não falo no meu eu, não falo na vontade de líderes, na vontade, não, é na vontade de Deus. Todo dia eu chego aqui, eu não sei nem o que eu vou falar. Mas eu pego o meu livro de estudo, eu tenho os livros de estudo da CPAD, e eu pego, Senhor, me dá uma palavra. Eu abro aqui, vejo uma palavra, Senhor, essa que o Senhor quer que eu faça? Sim, é essa que quer. Então eu abro a Bíblia e venho para a Bíblia. Ler a Bíblia e repassar para todos vocês. É isso que nós temos que fazer. Abre a Bíblia, vê um versículo, fala dessa palavra. Oh, Deus. A nossa fé, elas tem que estar direcionada pela fé em Deus, apoiada em Deus, para que nós possamos receber esse poder. É o poder da cruz de Jesus Cristo. Oh, Pai Santo. Então, nós não devemos ter, Paulo ele repete muitas vezes em vários livros, que a nossa sabedoria não é humana, a nossa sabedoria é de Deus. Porque se eu estou passando essa palavra, porque o Senhor mandou eu passar essa palavra. Então, ouçam, meus amados e amadas de Deus, nós devemos falar da sabedoria de Deus que está oculta em mistério. Olha só, está oculta em mistério. Você sabe que a palavra de Deus não é revelada para todos. Ela é revelada para alguns. Nós não precisamos ter curso de teologia, ter curso disso, daquilo. Não! Estude a palavra e o Espírito Santo que te revela. Jesus te revela o que está escrito na palavra dele. Eu fico fascinada quando eu estou lendo a palavra que ele me revela. Eu faço culto aqui em casa 3 a 4 vezes ao dia, nós nos encontramos para orar. Quem estiver em casa, ora comigo. É um só, é 2, é 3. E nós fazemos o culto. E Deus vai falando para mim, eu vou ensinando aos meus filhos, minha neta. Então Deus, ele fala conosco, ele nos explica a palavra dele, na hora. Ele nos diz assim, nós temos que fazer na sabedoria de Deus. Ela é oculta. Ela não foi feita para mostrar para todas as pessoas. É mostrada nas pessoas que vivem em espírito, que adoram a Deus em espírito e em verdade. E nós vamos buscando em Deus essa sabedoria para conduzir a nossa vida, conduzir o nosso ministério. Oh Deus! O grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a qual pagou a dívida do terrível pecado da humanidade, de todos, ao menos para todos aqueles que creem. Ele pagou o pecado daqueles que creem em Jesus Cristo. Porque tudo isso é pela fé, é espiritual, é fé em Jesus Cristo. Nós somos perdoados nossos pecados. Somos limpos de dentro para fora. É de dentro para fora que vem a nossa libertação. Deus ordenou dos séculos para a nossa glória. Milênios, mais de anos, mil anos, mais de 2000 anos. E Deus está nos ensinando
que nós devemos ter uma mente de Cristo, mente de Deus. Cristo foi devotado na cruz muito antes da fundação do mundo, para que nós pudéssemos executar essa palavra em nossas vidas, pela fé, crermos e sermos salvos. E o Espírito Santo nos revela essa palavra, nos dá entendimento dessa palavra, para que possamos ensinar uns aos outros. É isso que Deus quer, é a palavra dentro do meu coração. Hoje eu já aprendi muito com o Espírito Santo, eu estou aprendendo mais. Enquanto nós vivemos, estamos aprendendo. Mas está escrito aqui. As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem. Este propósito é demonstrar que não podemos chegar a um conhecimento de Deus por métodos normais de aprendizagem. Nós não chegaremos ao conhecimento dessa palavra por ensinos seculares. Não chegaremos. São as que Deus preparou para os que os amam. Está vendo? Essa revelação do Espírito Santo é para quem ama a Deus. Oh, Deus, santo é o teu nome. Eu experiencio isso todos os momentos da minha vida. Deus me revela, Deus me mostra. Mas Deus nos revela pelo seu Espírito. A palavra de Deus, ela nos são revelada pelo Espírito Santo de Deus. A maneira de posição do conhecimento espiritual, que é a revelação. Eita Deus! A revelação, ela vem pelo Espírito, que penetra todas as coisas. Oh Deus! Ainda as profundezas de Deus. O Espírito Santo é o único capacitado para revelar Deus, porque Ele é Deus e Ele é um membro da deidade que trata diretamente com o homem. É o Espírito Santo que revela, porque Ele trata diretamente comigo, trata diretamente com você. Oh, maravilha de Deus! Paizinho, muito obrigada por essa palavra. O Espírito Santo nos revela a palavra. O Espírito Santo é o único capacitado para revelar a Deus, porque Ele é Deus e Ele é um membro da deidade que trata diretamente com... É Deus Espírito Santo que trata diretamente conosco, com você, filhos e filhas amadas de Deus. Receba essa ministração. Receba o Espírito Santo te revelando a palavra dele, te ensinando, te capacitando para ensinares, pregares, fazer a vontade de Deus na tua vida, na minha vida, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa palavra. Receba essa ministração do Espírito Santo. Pai, que teu rosto resplandeça sobre nossa vida. Que o amor, a graça, a misericórdia do Pai estejam presentes sobre mim e sobre você. Em nome de Jesus, amém. Assine o canal da Serva Lúcia Costa, Ministério Jesus Ensina. Clique, inscrever-se e sino todas. Clique, inscrever-se e sino todas. Divulgue a palavra de Deus. Veja os shorts no YouTube. Veja os reels no Facebook e no Instagram da Serva Lúcia Costa. Seja abençoado, seja vitorioso. Seus processos da justiça resolvidos. Filhos abençoados, família abençoada, salvas na presença de Deus. Em nome de Jesus, amém. Que maravilha, hein? Glória a Deus.